Ô Anderson, as crianças vai ficar a cargo dos meninos mesmo? Já está tudo certo lá? Amém. Então as crianças, que já tem os meninos que vai lá ajudar no cuidar das crianças lá. A recepção, querido, na Rede Branca, a gente precisa rever, ajudar os meninos na recepção. Eu acho que o número de pessoas não está sendo suficiente. Mas, querido, se chegou alguém agora, depois do início do culto, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu espero que Deus venha falar com você hoje aqui, em nome de Jesus. Amém, querido? Meus queridos, estamos hoje aqui no culto de Santa Ceia, um culto especial, um culto onde a gente está aqui, querido, diante da maior prova de amor, maior prova de amor que Deus poderia fazer, está aqui na nossa frente. Está aqui na nossa frente também, querido, a aliança do Senhor, querido. A Santa Ceia, ela tem o símbolo da aliança. Aqui está a vida de Jesus, para que nessa noite nós possamos, querido, através da nossa decisão, sermos participantes da vida do Senhor. Querido, como diz e profetizou Isaías, ele foi moído pelas nossas transgressões. O pão aqui cortado em fatia simboliza o corpo de Jesus Cristo. Foi moído pelas nossas transgressões. O suco de uva que vai ser posto daqui a um instante aqui simboliza o sangue da nova aliança. Então o culto de hoje, queridos, ele traz o símbolo da nossa maior perspectiva diante de Deus, que é a aliança, e traz também aqui, querido, através da nossa vida, o sacrifício de Jesus, que é o nosso tesouro maior, que é a razão pela qual nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Então hoje o culto é especial, de reflexão, que você possa nesta noite prestar atenção. Queria pedir, por favor, não desvie seu pensamento, fica focado, que eu tenho certeza absoluta que nós vamos ser abençoados por Jesus. Queridos, eu quero ler um texto muito conhecido da palavra de Deus, que está no Evangelho de São Mateus. São Mateus, capítulo 4. Quero falar hoje sobre a tentação de Jesus. Eu queria nessa noite, querer trazer uma palavra de entendimento para nossas vidas, para que a gente pudesse compreender, querido, quanto é importante nós vencermos as tentações das nossas vidas e o quanto que é importante a gente compreender a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu-lhe Jesus: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou para a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. E lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te seguirão, e aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhes disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Amém, queridos? Amém? Queridos, nós vamos meditar num trecho da palavra muito conhecido, e que fala aqui, querido, em Mateus, fala em Marcos, e fala também em Lucas, querido, a respeito da tentação de Jesus.
Em Lucas, querido, eu acredito, Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4 também, fala da mesma forma, querido, mas eu só queria que os irmãos fossem comigo em Lucas capítulo 4, porque eu vou meditar na palavra sobre o que escreveu Mateus, querido. Mas lá em Mateus não tem algo que eu quero, e não existe diferença. Eu podia até ficar aqui no Lucas capítulo 4, mas eu vou ficar em Mateus, querido, pelo caminho, a direção que o Senhor me deu. Existe pouca diferença. Mas eu queria só ler 2 versículos aqui em Lucas capítulo 4, depois nós vamos voltar para Mateus capítulo 4. Amém? Então eu queria que os irmãos fossem comigo em Lucas capítulo 4, versículo 1 e versículo 14, querido. Eu queria falar um pouco sobre isso nessa noite. Amém? Lucas capítulo 4, versículo 1, a primeira frase diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde? Assim por diante. Mas eu queria falar aqui do versículo 1 que diz, Jesus foi como para o deserto? Como que ele foi? Como que ele foi? Cheio do Espírito. Agora o versículo 14, fala assim, ó. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas aquelas regiões. Amém? O que está escrito no 14? Jesus voltou como? Cheio do quê? Ele voltou aqui pelo poder do Espírito Santo. Então, querido, essas 2 frases iniciais aí, eu queria deixar aqui no texto que eu vou meditar com os irmãos em Mateus 14, que Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo e ele voltou cheio do Espírito Santo. Ele foi levado pelo Espírito Santo e voltou cheio do poder do Espírito Santo. Então existe uma diferença. E que eu preciso que os irmãos entendam é o seguinte, que cada vez que o diabo ele vem, ele traz uma luta para nós, e a gente vence a luta, a gente vai vencendo, à medida que nós vamos vencendo, nós vamos crescendo. À medida que nós vamos vencendo, nós vamos crescendo. E à medida que nós vamos crescendo, Satanás ele continua tentando a gente, mas a tentação ela muda bastante. E a gente tem que estar perceptível a isso. Por quê, querido? Porque às vezes, eu acho que, é minha opinião isso, talvez você nem concorde com isso, mas a minha opinião eu queria manifestar aqui, que às vezes a pessoa, ele começa a criar uma expectativa, e na expectativa que ele cria, Satanás vem só por um caminho. Mas eu quero mostrar para os irmãos aqui hoje que Satanás ele é muito astuto. Satanás ele tem os seus ardis, ele tem os seus métodos, ele tem o seu plano A, B, C, D, até o X, o Y, o Z. Ele tem vários planos. E a gente precisa, querido, sabe fazer o quê? A gente precisa estar perceptível nas nossas vidas. Por quê? Porque às vezes, querido, o diabo ele vem tentando, e às vezes a gente está tão acostumado a vencer o diabo de uma forma, e a gente não percebe às vezes que o diabo vai vir de uma outra forma, muito mais sutil, muito mais sutil, usando, querido, pessoas que a gente não imagina que ele usaria. Então, querido, eu queria nessa noite pedir para os irmãos, junto comigo, vamos ler alguns versículos, os irmãos ir meditar comigo então aqui, em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém, queridos? Lembrando aos irmãos que o culto é de Santa Ceia, essa mensagem também eu quero introduzir ela para o culto da Santa Ceia. Queridos, a primeira tentação de Jesus se dá aí no Evangelho de Mateus, que está entre o capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4. Eu vou ler de novo o que diz. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, querido? Queridos, a resposta de Jesus para Satanás foi muito forte. Foi muito forte a palavra dele. Quando Jesus ele lança essa palavra para Satanás, foi uma palavra muito forte. Olha o que ele diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E todas as vezes que nós somos desafiados a entender essa palavra, sobre essa ordem de Jesus, sobre essa resposta de Jesus para Satanás, essa palavra ela não foi uma palavra introduzida para Satanás
como se Satanás ele deveria fazer aquilo. Essa palavra aqui é uma resposta que Jesus está dando em cima daquilo que Jesus estava vivendo. Então Jesus ele está dando um exemplo aqui que nós, querido, para nós termos uma vida abençoada, para nós vencermos a tentação, nós precisamos também, querido, a exemplo, buscar em Deus, querido, ouvir essa palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, queridos? Queridos, a primeira tentação aí diz respeito ao amor e à vontade de Deus. Uma vez que você é filho amado de Deus, por que seu pai não o alimenta? Então, olhe bem o que Satanás ele quer introduzir aí como dúvida na vida de Jesus. Se tu és realmente o filho de Deus, se você é o amado de Deus realmente, se tu és o filho de Deus realmente, por que que o Espírito Santo te trouxe você para o deserto? Por que que ele mesmo não veio e não te deu alimento? Por que que o próprio Deus ele não veio e não cuidou de você? Então, o Satanás ele está dizendo isso para Jesus. Ele está querendo confrontar Jesus em cima da realidade. Agora, irmãos, sejam sinceros com você mesmo. Qual é o mal da sociedade nos dias de hoje? Nós temos sido repetitivos nisso e temos falado. O mal da sociedade hoje, querido, é a falta de afetividade. Eu tenho certeza absoluta. E se eu perguntar aqui, querido, qual foi a última vez que você ouviu "eu te amo" do seu pai? Ou vice-versa? É lógico, querido, nós que estamos dentro da igreja, deveríamos ter esse hábito de declarar nosso amor. Mas às vezes, até mesmo da igreja, a gente não consegue. Agora, no mundo, querido, seria quase impossível. Então, nós percebemos que essa falta de afetividade é muito grande. Agora, querido, aonde que está a tentação? A tentação aqui na vida de Jesus está o seguinte: escuta, você não tem um Deus de amor? Você não tem um Deus de amor? Deus não ama você? Por que você está passando o que você está passando? Por que Deus permitiu que você passasse por tudo isso? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permite aquilo? O porquê que Deus permite tudo aquilo ali? Então, o que o diabo quis na realidade aqui, querido? Vou seguir aqui o que eu coloquei aqui. O que o diabo quis? Olha, por que colocou você nesse deserto terrível? Esta tentação não é muito diferente, sabe da qual? Daquela uma que Satanás ele colocou lá em Gênesis 3. Ou seja, uma insinuação sutil de que o pai não ama. Por quê, queridos? Vamos parar um pouco, vamos pensar. Quando Satanás chegou em Gênesis 3, lá, através da serpente, Satanás ele chegou e falou para Eva o seguinte, falou: Eva, vamos comigo lá em Gênesis 3, vai, vamos lá que vai ser melhor a gente ir lendo, querido. Gênesis capítulo 3, primeiro livro da Bíblia, rapidinho para você achar. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, diz o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto dos animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que comer desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Amém ou não? Olha o interessante o versículo 6. A mulher vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu ao seu marido que estava aonde? Com ela. Adão estava com ela e ela comeu e assim lhe abriram os olhos. Presta atenção aqui, querido, que eu queria falar uma coisa muito interessante para você. Você sabe o que o Satanás ele chegou lá no jardim do Éden e ele tentou a Eva? Você sabe aonde que o Satanás tentou a Eva? Irmãos, vamos parar um pouco, vamos pensar. O Adão e a Eva foram criados mais semelhantes de Deus. Mas, irmãos, o Adão e Eva lá no jardim do Éden, sabe o que eles tinham lá? Muito trabalho. Você sabe o que é trabalho lá no jardim do Éden, querido? Deus ele falou assim: Adão, você vai interagir comigo. Eu quero interagir com você, Adão. Adão, você vai colocar o nome em todos os animais.
você vai colocar o nome em todas as aves, você vai colocar o nome em todos os peixes. Só que a interação de Deus junto com o homem, querido, leva o homem para quê? Para o homem trabalhar, para o homem servir. Só, querido, que desde o jardim do Éden, o homem não gosta de servir, o homem não gosta de trabalhar, o homem não gosta de fazer coisas, querido. Aí o que aconteceu? Quando Satanás chegou para tentar a Eva, você sabe qual foi a tentação que persuadiu Eva? Se você comer, você vai ser igual a Deus, você não vai precisar trabalhar mais. Você sabe o que Satanás falou para Eva? Falou assim: Eva, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe por que você não vai morrer? Porque se você comer do fruto, você vai ser igualzinho a Deus. Ou seja, você não precisa botar o nome em nada, você não precisa trabalhar mais, você não precisa fazer nada. Você sabe, querido, que a Eva, ela foi tentada a quê? O que a Eva foi tentada? Ela foi tentada, querido, a não interagir mais com Deus, a não ter mais o trabalho de andar com Deus. Por quê? Porque o homem, querido, ele tinha o prazer de falar com Deus todos os dias, na viração do dia, mas ele não valorizava aquilo. Por quê, querido? Porque ele tinha todo dia que estar ali na presença de Deus. Agora você percebe o seguinte: qual foi o castigo para o homem? Quando o homem saiu lá do jardim do Éden, qual foi o castigo para o homem? Você vai viver do suor do seu trabalho. Olha para você ver que castigo. Você não tinha que plantar, era só colocar o nome, agora você vai ter que plantar. Você já pensou nisso, querido? Então o homem, na realidade, querido, quando parte desse pressuposto do homem ter que fazer alguma coisa, o homem repudia em todos os sentidos. E quando eu falo homem, falo mulher também. Então aí o que aconteceu? O Satanás, ele chegou ali e ele começou o quê? Ele começou a introduzir em Jesus Cristo um conceito final, que era o conceito final de que Jesus não precisaria passar por nada daquilo. Jesus ia ter tudo de graça, meus queridos. Aí então, sabe o que Jesus Cristo vem fazendo? Olha, mas o inimigo faz ainda outra sugestão: use seus poderes divinos para suprir suas próprias necessidades. Ou seja, quando colocamos as necessidades físicas acima das necessidades espirituais, nós também cometemos pecados. Então o que o diabo queria que Jesus fizesse? Olha, transforma essa pedra em pão. Por quê? Porque o Satanás, ele queria mudar a ordem. Satanás, ele queria colocar as coisas, querido, as necessidades primeiro do que Deus. Então o que o diabo quis? O diabo quis fazer o quê? O diabo quis fazer o seguinte, ó. Quando o diabo, se Jesus fosse persuadido, por exemplo, a colocar necessidade física acima das necessidades espirituais, aí o que Jesus ia fazer? Jesus ia estar sendo reprovado. Irmão, Jesus, ele poderia transformar aquela pedra em pão, mas o que Jesus queria? O que o diabo melhor queria com Jesus? Era mudar a ordem. Qual que é mudar a ordem? É quando as pessoas colocam primeiro a necessidade física e material na frente da necessidade espiritual. É isso que o diabo queria. O diabo, ele sabia que, evidentemente, que Deus ia vir com uma resposta. Mas o diabo queria fazer o quê? O diabo queria provocar Jesus, para Jesus fazer o quê? Para Jesus interagir e o Jesus fazer algo que estivesse fora do princípio. O que é fora do princípio? Jesus não andava sozinho, Jesus andava junto com Deus. E aí o diabo queria o quê? Que Jesus fosse individual, que ele não tivesse uma comunhão com uma outra pessoa. É isso que o diabo queria. Vamos seguir aqui, querido. Quando permitimos que as nossas situações controlem nossas ações, em vez de seguir a vontade de Deus, também nós caímos em pecado. Vamos lá em João 6, 27, querido. João 6, 27, uma resposta que Jesus dá. Nós falamos muito sobre isso aqui, que foi lá na multiplicação dos peixes. Olha o que Jesus fala aqui, querido. João 6, 27. Olha o que Jesus diz aí. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com este selo. Amém ou não? Mas o que ele está dizendo aqui? Trabalhai.
que você entende quando Jesus fala aqui, ó, trabalhai? Olha o interessante que ele diz, olha, trabalhai não pela comida que perece. Como que você pode trabalhar, querido, pela comida que não perece? Sabe como, querido? É simplesmente você colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Quando você coloca aqui da vontade de Deus em primeiro lugar, querido, todas as outras coisas vêm para trás. Tudo vai adequando, tudo vai acumulando, tudo vai dando a sua própria ordem. O problema, querido, é que o diabo queria o quê? O diabo queria mudar a ordem de Jesus. O diabo queria que Jesus primeiro, ele buscasse as coisas físicas, para depois as coisas espirituais. Queridos, vamos ver aqui, Jesus poderia transformar as pedras em pães, mas com isso ele teria usado seus poderes, independente do Pai, e o Filho veio justamente para obedecer, querido. João capítulo 5, versículo 30, vamos lá comigo, vamos ler a Bíblia, querido. João capítulo 5, versículo 30, João capítulo 5, versículo 30, olha o que diz aí: eu não posso fazer nada de mim mesmo, como ouço, assim julgo, e o meu Pai, eu não posso fazer nada de mim mesmo, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Amém ou não? Amém ou não? Então, presta atenção para você ver, se o diabo conseguisse fazer Jesus tomar uma atitude individual, se o diabo conseguisse fazer com que Jesus tomasse uma atitude individual, se o diabo conseguisse colocar as coisas físicas na frente das coisas espirituais, o diabo já tinha conseguido derrubar Jesus. Por quê? Era exatamente isso que o diabo queria. O diabo queria fazer o quê? Separar Jesus do Pai. O diabo queria que Jesus Cristo, através da sua mudança de atitude, quando ele colocasse coisa física na frente das coisas espirituais, o Jesus se isolasse e, consequentemente, querido, então teria entrado a tentação. Para derrotar Satanás, Jesus cita o quê? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, querido, que eu vou ler com os irmãos lá, Deuteronômio, que está lá atrás do livro de Josué, querido, lá atrás, o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que Jesus responde à tentação de Satanás, e ele diz o seguinte, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, ele fala assim, ó: ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com maná, que não conhecias, e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca de Deus. Amém ou não, querido? Alimentar-se da palavra de Deus é mais importante do que consumir o alimento físico. Na verdade, a palavra é, querido, o que? Nosso alimento. Amém ou não, querido? Vamos lá para o Evangelho de João de novo, querido. Vamos comigo, querido, exercitando a palavra de Deus. João capítulo 4. É um texto conhecido da palavra que eu gosto muito, querido. João capítulo 4, versículo 32 até o 34. Uma experiência maravilhosa da vida de Jesus, irmãos. Vamos lá comigo. João capítulo 4, versículo 32 ou 34. Amém, amados? Estão aí comigo? Olha o que diz: ele, porém, lhes disse: uma coisa tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém trouxe comida? Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Amém ou não? Amém ou não, querido? Você sabe o que é isso aqui, irmãos? Você sabe o que é isso aqui? Imagina só, os discípulos de Jesus estavam todos ali, os discípulos de Jesus, e Jesus caminhando vários dias, e acabou a comida.
Aí Jesus chega e fala para os discípulos: vão lá na cidade comprar comida. E os discípulos foram comprar comida. E Jesus ficou lá, querido, naquele poço, onde estava aquela mulher samaritana. E quando Jesus começou a evangelizar aquela mulher samaritana, aquela mulher, ela foi tão tocada pelo Espírito, tão abençoada pelo Espírito, que aquela mulher foi, querido, trouxe metade da cidade, do bairro, aquela mulher, para ouvir a palavra de Jesus. E quando chegou aquelas pessoas todas para ouvir a palavra de Jesus, Jesus sentiu tanta satisfação, que não é que a fome dele passou, é que o próprio Deus alimentou ele. E aí quando os discípulos vê que tudo aquilo aconteceu de uma forma maravilhosa, os discípulos chegaram e falaram assim: Jesus, está aqui a comida para você comer. Aí Jesus pegou e fala isso para eles: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Queridos, Jesus não comeu. O que Jesus Cristo fez? Irmãos, presta atenção. Quando Jesus ele colocou as coisas de Deus em primeiro lugar, a fome que ele estava passando, que era uma fome consequência de que ele não tinha o alimento. Ele não estava passando fome porque ele estava na mesa, não, ele estava passando fome porque ele não tinha o alimento. Mas quando Jesus ele colocou a vontade de Deus em primeiro lugar, querido, Deus supriu a necessidade física da fome dele. E Jesus usa esse termo aqui que ele diz: uma comida tenho para comer, e vós não conheceis ainda. Por quê, querido? Porque Jesus ele não comeu aquela comida. Os irmãos precisam entender isso, querido, que quando você tem uma necessidade, querido, uma necessidade, se você se lançar, querido, na presença de Deus, se você deixar realmente a sua vida ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus, se você deixar realmente você ser um instrumento na vida de Deus, meus irmãos, Ele vai subsidiar todas as suas necessidades. Ele vai sustentar você em tudo, meu querido. O problema, querido, é que nós precisamos entender que essa entrega é algo, querido, que tem que ser prioridade nas nossas vidas. Então, ou seja, você busca Deus, você entrega a sua vida, você vive, querido, a vontade de Deus. Aí o que Ele vai fazer? Ele vai fazer o resto. O problema, querido, é que muitas vezes nós não conseguimos isso. Nós não conseguimos isso. E por que nós não conseguimos isso? Porque o diabo fica tentando. O que o diabo fica tentando? O diabo fica tentando, falando assim: escuta, você não é dizimista, você não é ofertante, você não faz isso, você não faz aquilo. E o porquê que Deus não fez isso? E o porquê que Deus não fez aquilo? O problema, que ele sabe o que é que ter o momento de Deus não é o nosso momento. O problema, sabe o que é, querido? É que nós precisamos realmente viver uma entrega para Deus. E Jesus, irmãos, ele estava vencendo aquela tentação como homem. Como homem, ele teve fome. A Bíblia diz que Jesus teve fome. Mas o que ele fez? Ele respondeu para o diabo: olha, diabo, Satanás, ele respondeu a seguinte coisa: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, irmãos, como que nós poderíamos hoje aqui botar em prática isso aqui, querido? Como que nós conseguiríamos hoje colocar em prática isso aqui, querido? Se muitos de nós não tem, querido, não tem o quê? Não tem o prazer, querido, de ler, não tem o prazer de ouvir a voz de Deus, não tem o prazer de se comunicar com Deus, não tem o prazer de se relacionar com Deus. Como, querido? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Qual foi? Quem leu a Bíblia hoje aqui? Quem leu a Bíblia hoje? Eu creio que quem leu a Bíblia hoje ouviu a voz de Deus. Quem orou hoje aqui? Eu acredito que a hora que você orou, você ouviu a voz de Deus. O que significa, querido? O que significa que nós precisamos colocar um padrão na nossa vida. E esse padrão nas nossas vidas, ele tem que ser um padrão, querido, que venha trazer o quê? Que venha trazer benefício para nós. Porque olha o que Jesus Cristo disse para Satanás. Jesus disse assim para Satanás: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Irmãos, isso tem que ser revelação para você. Isso tem que ser revelação para mim. Eu preciso, sabe fazer o quê, querido? Da mesma forma, querido, que eu acordo. Eu não sei se os irmãos são igual a eu, querido. Eu acordo todo dia com uma fome. Eu acordo com uma fome todo dia. Não sei se os irmãos são igual a eu. Querido, vai dando 11 horas, mas dá uma fome em mim. Não sei se os irmãos são igual a eu, querido. Aí, vai dando ali umas 3 horas. Dá outra fome, querido. Que eu vou falar uma coisa para os irmãos. Irmãos, mas por que nós temos essas fomes? Por quê, querido? Porque é óbvio, querido, o nosso corpo físico, ele precisa disso. Agora, meu querido, por quê? Por que nós não temos fome para levantar de manhã cedo e para ler um salmo, para ler um provérbio, para ler uma palavra, para colocar o nosso dia em cima da palavra de Deus? Por que, querido, que chega na hora do almoço, a gente não tem fome de orar a Deus pelo menos 15 minutos e pedir para Deus mover, para Deus fazer, para Deus abrir as portas, para Deus operar o milagre, para Deus dar livramento? Por que a gente não faz isso? Por que, querido, que quando chega a tarde, meu querido, a gente não tem a fome de chegar e de sentar de novo e de ler mais um capítulo, de ler mais um versículo da palavra de Deus? Por que isso, meu querido? É isso que eu preciso que os irmãos entendam, querido. É muito importante isso, irmãos. Nós precisamos entender, querido, que a palavra de Jesus aqui é como se fosse um estilo de vida que ele tivesse introduzido em nossas vidas, e que ele diz: Satanás, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Querido, nós precisamos, sabe fazer o quê? Criar em nós um mecanismo, uma necessidade, querido, sabe do quê? Nós temos fome pela oração, fome pela palavra, fome para estar perto de Deus, querido. Você sabe por quê? Porque se você conseguir isso, querido, deixa eu te falar uma coisa para você, tudo vai entrar num prumo na tua vida. Deus vai mover, Deus vai fazer coisa extraordinária na tua vida. Eu preciso de crer nisso. Agora, irmãos, isso não vai acontecer de uma forma automática. O inimigo vai tentar de todas as formas subtrair. Queridos, o que é que o diabo faz? Então o diabo levou para a cidade santa e colocou sobre uma parte muito alta e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lance-te daqui para baixo, pois está escrito: ao teu sangue dará ordem a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces com os teus pés em pedras alguma. Amém ou não? Irmão, você sabe o que Satanás agora ele pensa? Presta atenção aqui. Satanás falou assim: Jesus, você quer ir na palavra então? É na palavra então? Então eu vou pegar você na palavra então. Vou pegar você na palavra então. Aí Satanás levou Jesus lá no alto lá e mostrou para ele. O que Satanás mostrou para Jesus aí? Sabe o que Satanás mostrou para Jesus? Satanás mostrou para Jesus o Salmo 91. Irmãos, quem tem a Bíblia aberta na sua casa, o Salmo 91? Olha, tem pessoas sinceras aqui ainda levantando a mão, né? Eu sei que isso é um costume, tá? Não tem nada de mal você ficar com a sua Bíblia aberta no Salmo 91, nada de mal, mas isso é um costume. Agora, querido, por que a gente sempre teve a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa? Por quê? Porque o Salmo 91 é muito forte. O Salmo 91, querido, se você tiver autoridade de ler ele, até o demônio vai embora. As pessoas têm assim: se eu tiver a Bíblia em casa aberta no Salmo 91, nem o diabo não vai ter. É isso ou não é isso? É ou não é? Vamos mudar a pergunta. Quem aqui já teve a Bíblia aberta na sua casa no Salmo 91? Levanta a mão, sem medo de errar. Quem já teve aí? Amém, pode abaixar a mão. Aí. Está vendo como é que muda? Amados, a Bíblia no Salmo 91, a Bíblia fica até amarelada no Salmo 91, porque a pessoa fica a Bíblia aberta ali no Salmo 91. Agora, o que o Satanás faz? O Satanás, ele pega o Salmo 91 e ele cita o Salmo 91 para Jesus, para tentar Jesus. Lá no Salmo 91, 12 e 13. Vão lá comigo para você ver. Vamos ver o Salmo 91, querido. Salmo 91. É poderoso o Salmo 91, eu gosto do Salmo 91, querido. Eu fazia parte de uma igreja que todos os dias nós líamos o Salmo 23 e 91, então eu quase sei decor.
Ele começa assim, olha, aquele que habita nos... Não, vamos deixar para lá, vamos logo para o versículo 12, 13, não temos tempo. Versículo 12 fala assim, ó: eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece em pedra, em alguma pedra. Pisarás o leão áspis, e a cobra pisoteará, e o grande leão e a serpente. Isso, Salmo, é isso mesmo, querido. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Amém, querido? Está isso aí no seu Salmo 91? Você sabe qual que é a questão aqui, querido? É que aqui, em Mateus, capítulo 4, diz assim, ó: e ele lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Amém, querido? Olha o que respondeu Jesus no 7. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Amém, querido? Você sabe o que aconteceu nessa segunda tentação aqui? A segunda tentação, querido, é bem mais sutil. Desta vez Satanás, ele usa a palavra de Deus. Ele quer dizer: se você pretende viver pelas Escrituras, aí ele insinua, então permita-me citar um versículo da palavra, para ver se você obedece. Assim Satanás o colocou no pináculo do templo e tal. O Salmo 91, em que Deus promete cuidar dos seus. Se crê nas Escrituras, se crê nas Escrituras, Satanás diz: pule, vamos ver se o Pai realmente vai cuidar de você. Amém ou não, querido? Só que o Satanás esqueceu de uma coisa. Sabe o que ele esqueceu? Que o importante observar com atenção na resposta de Jesus é que Jesus falou assim, ó: também está escrito. Nunca devemos separar uma passagem do resto das Escrituras. Antes é preciso sempre conferir as coisas espirituais, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 e 3. Vamos lá comigo, querido, já que você vai entender. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Vamos aí comigo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, está escrito assim, olha. 1 Coríntios 2, 13, está escrito assim, ó: disto também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Amém, querido? O que quer dizer isso aqui? Comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Irmãos, você sabe que o Satanás, querido, quando ele faz a segunda tentação para Jesus, ele omite algumas coisas, querido. Você sabe por quê? Lá no Salmo 91, querido, lá no Salmo 91, o Satanás, ele omitiu uma parte do versículo de uma forma astuta, que lá no Salmo 91 está escrito assim, ó: em todos os teus caminhos. Ou seja, o Filho de Deus, que está dentro da vontade de Deus, ele já desfruta da proteção do Pai. Ele cuida daqueles que estão andando nos seus caminhos. Ou seja, quando o Satanás ele cita a palavra, o Salmo 91, versículo 12 e 13, o Satanás ele tira o quê? Ele tira uma parte do versículo fora. O Satanás ele vai e tira uma parte do versículo. Qual a parte que é? A parte que diz o seguinte, a parte do versículo, querido, que fala assim, olha, deixa eu voltar aqui. Ele cuida daqueles que estão nos seus caminhos, ou seja, em todos os teus caminhos. O Satanás ele tira essa parte aí, por quê? Porque ele muda a palavra e ele coloca a tentação sobre Jesus Cristo, mas ele tira uma parte do versículo. E o interessante, querido, que a gente não compreende lá em Mateus capítulo 4, que a sutileza do Satanás foi tirar uma parte do versículo. Por quê, querido? Quando o Satanás tirou essa parte do versículo que diz da seguinte maneira: em todos os teus caminhos, o Satanás está tirando o relacionamento. O Satanás está tirando, querido, o relacionamento em que a pessoa deve ter com Deus. Aí então Jesus vem e repreende ele. Por quê, querido? Porque a tentação de Satanás na vida de Jesus ali era fazer o quê, querido? Era mudar a palavra de Deus.
Era mudar a palavra de Deus. Qual era a confusão ali que Satanás queria implantar na cabeça de Jesus? Era mudar a palavra de Deus. Muda tudo, querido. Quando uma pessoa, ele não entende a palavra, ou então quando ele assume uma postura, querido, de basear só em um trecho da palavra de Deus, há uma confusão tremenda. Então o que o Satanás tenta fazer? Ele tenta tirar em todos os teus caminhos, como diz o Salmo 91, ou seja, o Filho de Deus, que está dentro da vontade de Deus, ele desfruta da proteção do Pai, ele cuida daqueles que estão andando nos seus caminhos. Amém ou não, querido? Querido, como diz a palavra de Deus, vamos olhar aqui, 1 Coríntios capítulo 11, que é a mensagem da Santa Ceia, capítulo 11, versículo 28, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, fala assim, olha, examina-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber desse cálice. Amém ou não? Presta atenção, querido. Quando Satanás ele vem e ele lança a segunda tentação em Jesus, o Satanás ele tira uma parte do Salmo 91, e ele quer então levar Jesus Cristo para um pensamento aonde Jesus Cristo, querido, ele pudesse, através daquela tentação, ele ceder, querido, e fazer algo que estava fora. Por quê, meus amados? O cuidado de Deus já existe em nossas vidas, ou seja, quando não temos o cuidado de Deus, sabe por que nós não temos o cuidado de Deus? É porque alguma coisa está errada, e nós precisamos ter essa sensibilidade de entender quando as coisas estão dando certo e quando as coisas não estão dando certo. Amém? Jesus, novamente, ele apresenta Deuteronômio 6,16, que ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Tentamos o Senhor quando nós nos colocamos em situações que obrigam a intervir de modo miraculoso em nosso favor. Por exemplo, uma pessoa que toma remédio controlado, não pode parar de tomar seus remédios e dizer, Deus vai cuidar de mim. Você está tentando a Deus. Tentamos a Deus quando procuramos fazer cair em contradição com a sua palavra. Ou seja, querido, quando a gente usa uma palavra de uma forma persuasiva, querido, nós estamos caindo em tentação. Amém ou não, querido? Vamos lá comigo para Jó agora, Jó 42. Jó está antes de Salmo, querido. Antes de Salmo tem Jó 42. Antes de Salmo tem Jó 42. Vamos ali comigo, querido. Jó 42. Versículo 5. É muito conhecido esse versículo aqui, querido. Para nós finalizar essas partes, a tentação do número 2 aqui. Olha o que diz Jó 42, 5. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veio os meus olhos. Amém ou não? Amém. Irmãos, por que Jó fala isso aqui? Porque se você for observar, querido, nos últimos capítulos de Jó, até que Jó chegasse até aqui, Jó tentou usar a palavra para colocar Deus contra a parede. O Jó tentou usar a palavra para colocar Deus contra a parede. E quando Deus vem, Deus faz uma pergunta para Jó e fala assim, Jó, aonde você estava? Onde eu fiz tudo, onde eu construí, onde eu fiz todas as coisas, onde você estava? Aí Deus começa a falar com Jó, aí Jó tem uma experiência. E aí ele declara a seguinte coisa na experiência deles. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Amém ou não? Queridos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. O Satanás, ele tenta ali introduzir uma palavra na vida de Jesus, que não era uma palavra completa. Era uma palavra que de onde ele estava tirando o texto de um contexto. Aí o que acontecia? Se Jesus tivesse, querido, pulado lá de cima, com todo o cuidado, com toda a certeza que ele teria morrido, querido. Amém, querido? Vamos agora para a terceira tentação, querido, de Jesus Cristo, que está aí, querido, no versículo 8 até o versículo 11, que diz assim, ó, levando
levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrar e adorares. Então Jesus lhes disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram. Amém, querido? Nesta tentação, Satanás oferece a Jesus um atalho para o seu reino. Jesus sabia que teria de sofrer e de morrer antes de entrar na sua glória. É aquilo que eu falei para os irmãos lá no início, querido, de Gênesis capítulo 3. Ou seja, o diabo chegou e falou assim para Adão e Eva: olha, se vocês comerem o fruto, vocês vão ser igual a Deus, vocês não vão precisar mais ter trabalho nenhum. Aqui da mesma forma, Satanás ele chega para Jesus e fala assim: Jesus, você não precisa sofrer tanto, você vai sofrer tanto, deixa eu te falar uma coisa, eu te dou tudo para você, eu te dou toda a glória, eu te dou toda a honra, eu te dou tudo. Você sabe, queridos, que muitas vezes, como isso que reflete nossas vidas, nós às vezes não queremos ter o trabalho, querido. Qual é o trabalho? O trabalho de buscar Deus, o trabalho de nós jejuarmos, o trabalho de nós orarmos. Irmãos, você acha que Jesus precisava jejuar 40 dias e 40 noites? Precisava. Você sabe por quê? Ele estava na terra como homem, e ele tinha que vencer o diabo como homem. Irmão, você acha que foi fácil para Jesus vencer? Não foi fácil. Nós temos na apostila do discipulado, do acompanhamento inicial, nós temos falado muito sobre isso num versículo que está em Hebreus, capítulo 5. Vamos lá comigo, Hebreus, capítulo 5, deixa eu ver o versículo aqui, versículo 7, 8 e 9, Hebreus, capítulo 5, versículo 7, 8 e 9. Amém? Hebreus, capítulo 5, temos falado muito, principalmente onde eu estou indo, querido, fazer a apostila, a gente cai muito nesse versículo. Olha o que diz Hebreus, capítulo 5, versículo 7, versículo 8, versículo 9. Vamos aí comigo. É muito importante você acompanhar essa leitura comigo, é muito interessante. Olha o que diz aí: o qual, nos dias da sua vida terrena, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, oração e súplica ao que lhe podia livrar da morte, e sendo ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém ou não? Queridos, esse versículo 7 de Hebreus capítulo 5 aí, está falando de Jesus. Está falando de Jesus, querido. É Jesus aí. E eu vou repetir o versículo 7. Olha o que Jesus aí, o escritor de Hebreus fala, olha o que Jesus Cristo fez. O qual, nos dias da sua vida terrena, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que lhe podia livrar da morte, e sendo ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Amém ou não, querido? Então, querido, quando fala de sofrimento aqui, presta atenção, não está falando de um sofrimento, querido, e que você vai ter, sabe que fazer o quê? E que você vai ter que submeter a sua vida a um sofrimento total. Não é nesse sentido, meu querido. O sofrimento aqui, querido, é o que nós estamos falando até agora, que exige trabalho, exige dedicação, existe uma entrega, existe uma compreensão, você tem que interagir com Deus. Você imagina, querido, que o Adão e Eva lá no Jardim do Éden, querido, eles não quiseram interagir com Deus, irmãos. Você imagina que Satanás, não diferente disso, tentou mostrar para Jesus, fala Jesus, vou te falar uma coisa, se você prostrar, me adorar, você sabe o que eu vou fazer, Jesus? Eu vou fazer o seguinte, se você prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos para você. E Satanás, ele poderia dar o reino mesmo para Jesus, mas existem coisas, irmãos, que nós não podemos receber de graça, existem coisas que nós temos que conquistar na nossa vida. Irmão, você já aprendeu aquela frase, que tudo que vem fácil, vai embora fácil? Não é isso que faz às vezes?
Então, que nós precisamos aprender a valorizar as coisas, irmãos. Por quê? Porque o inimigo, ele queria, evidentemente, que Jesus Cristo se prostrasse, mas Jesus Cristo, graças a Deus, não se prostrou. Queridos, nós estamos nessa semana aqui, a semana em que se comemora o Dia das Crianças, e se comemora o Dia das Crianças no dia da padroeira, né? Padroeira do Brasil. Queridos, nós temos visto nosso país, querido, igual eu vi esses dias, não sabia que em Manaus tinha uma festa tão forte, uma padroeira lá na cidade de Manaus, tão forte, eu não sabia que era daquela forma. Eu vi a reportagem essa semana. Irmãos, agora olha para você ver que interessante. Quando a Bíblia ensina, a Bíblia ensina a respeito de paternidade. Tudo que você vai ver na Bíblia é paternidade, paternidade, paternidade. Mas nem para isso, querido, nem para isso, a igreja que fala em nome de Deus, que tem por tradição a religião, não arrumou um padroeiro homem. Tinha que ser uma mulher, querido. Isso aí é uma maneira, não é uma questão de machismo, não. Isso aí é espiritual, é muito mais forte. Você sabe que isso aí, querido, é Satanás tirando sarro, da cara do povo de Deus, irmãos. Então nós precisamos mudar alguma coisa na nossa vida em relação a isso. Vamos ler comigo aí Romanos, capítulo 1, versículo 24 e 25. Vamos olhar comigo Romanos, capítulo 1, versículo 24 e versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 24, versículo 25. Olha o que diz aí: pelo que Deus os entregou às suas suficiências de seu coração, a imundícia, para desonrar os seus corpos entre si, mudar a verdade de Deus em mentira, e honrar e servir a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Amém, meus amados? Queridos, você sabia que aí no versículo 24 de 1 Romanos, aí versículo 24 de Romanos capítulo 1, isso aqui, querido, é uma palavra de juízo, de julgamento de Deus. Vamos ler de novo 24, olha aqui: pelo que Deus os entregou as suficiências de seus corações. Amém ou não? As imundícias, para desonrar os seus corpos entre si. Você sabe qual que é o julgamento de Deus hoje na vida do ser humano, querido? O julgamento de Deus na vida do ser humano hoje é entregar o homem segundo aquilo que está no seu coração. O homem, ele tem hoje, querido, como julgamento de Deus, Deus entrega o homem segundo aquilo que está no seu coração, querido. Às vezes a gente olha para o mundo e a gente fala assim: o mundo está difícil. O mundo está difícil com o seu pecado, está muito difícil, o mundo está muito difícil. Irmão, não está difícil hoje. No que diz respeito antigamente, sempre foi assim. Ou até situações, circunstâncias bem pior. Você sabe por quê, querido? Porque o julgamento de Deus hoje, o juízo de Deus hoje é entregar o homem segundo aquilo que está no seu coração. Por isso, irmão, nós precisamos hoje olhar para a tentação de Jesus hoje e perceber, querido, que a tentação de Jesus, ou a tentação que Satanás introduziu em Jesus, não foi diferente com Jesus e não é diferente do nosso sentido. Não é diferente da nossa vida a tentação de Jesus, que ele sofreu por Satanás. Agora, o que eu queria aqui finalizar esse texto aqui, que dizer o seguinte: que Satanás, ele veio, ele tentou Jesus, e a Bíblia diz que ele se isentou da presença de Jesus por algum tempo. Só que lá na frente, que ele sabe como que veio a tentação em Jesus. A tentação veio pelo discípulo dele, pelo Pedro, quando quis que Jesus Cristo não fosse para Jerusalém. A tentação veio lá em João capítulo 6, onde o povo queria que Jesus Cristo fosse o libertador de Israel. Então, querido, a tentação, depois que Satanás tentou Jesus, ele foi derrotado. O Satanás, ele tentou usar as pessoas que estavam próximas de Jesus para tentar Jesus.
O que eu quero concluir nessa noite aqui, querido, com essas tentações, é a seguinte, querido, que às vezes o diabo, querido, ele vai usar pessoas às vezes que fazem parte do nosso relacionamento, pessoas que estão perto de nós, querido, muitas vezes com mau testemunho, muitas vezes, querido, sendo usado pelo inimigo para nos tirar da presença de Deus. Então, querido, o Satanás, querido, ele tentou Jesus, em tudo ele tentou Jesus, mas em tudo Jesus venceu Satanás, querido, pelo poder que lhe foi dado, querido. Agora, querido, como eu li lá no texto, lá de Hebreus, capítulo 5, versículo 7, foi fácil para Jesus? Não foi. A Bíblia diz que ele intercedeu diante do Pai com oração, com súplica, com tudo, pedindo para que Deus pudesse livrar ele da cruz. Mas Deus não livrou ele da cruz, era o preço que ele tinha que pagar, querido. Então nós precisamos entender, querido, que para nós recebermos a vitória sobre Jesus Cristo, nós precisamos a cada dia vencer, e a cada dia nos tornarmos vencedores e vencer todas as nossas tentações. Tudo aquilo que o diabo vinha trazer sobre as nossas vidas, nós precisamos vencer. Com o que, querido? Com oração, com jejum, com Bíblia, com palavra, querido. E temos certeza absoluta que Deus vai prosperar nossas vidas. Amém, meus queridos? Deus abençoe em nome de Jesus.